A festa dos suspiros. Alex sempre soube que a casa cheirava a hortelã-pimenta. Não a erva fresca, colhida no jardim, mas aquela versão seca, amarga, que sua madrasta, Dona Lourdes, guardava em potes de vidro escuro na despensa. O cheiro impregnava as cortinas, os lençóis, até os livros da estante, como se a própria casa respirasse aquele aroma. Mas só depois do aniversário de 50 anos de Lourdes é que Alex entendeu por quê. A pequena Vila do Corvo, encravada entre morros pelados e um rio que mais parecia um fio de prata suja, não era lugar para festas grandiosas. Mas Lourdes insistira. Convidou a cidade inteira, ou pelo menos os 37 habitantes que ainda não haviam emigrado para São Paulo ou sido engolidos pela seca. O salão da igreja foi enfeitado com papel crepom amarelo cor de enxofre e no centro da mesa principal, um bolo de 3 andares decorado com flores de açúcar tão perfeitas que pareciam de verdade. Só que não eram. Nada naquela festa era de verdade. Alex, com seus 19 anos e um jeito de observar as coisas como se fossem peças de um quebra-cabeça que ninguém mais via, passou a tarde servindo refrigerante morno e sorrindo para os cumprimentos forçados. Seu pai, Sr. Ezequiel, estava no canto, como sempre, com seu terno marrom que cheirava a naftalina e algo mais, algo metálico como moedas velhas. Ele não dançava, não ria alto, não fazia nada que chamasse atenção. Só bebia devagar, o copo de cachaça que Lourdes lhe servirá especialmente. Você não vai comer bolo, filho? Perguntou Lourdes, passando por Alex com um prato de doces que tremia levemente em suas mãos. Ela usava um vestido verde musgo, cor que não combinava com seus olhos cinzentos nem com o tom amarelado da pele. Mas Lourdes nunca se importou com combinações. Importava-se com precisão. Não estou com fome, mentiu Alex. Pena. Coloquei canela extra, como você gosta. Alex sabia que não havia canela naquele bolo. Havia sim, um gosto estranho que ardia na garganta, como se alguém tivesse misturado pimenta com açúcar. Ele já tinha provado por acidente 2 anos antes, e passara a noite vomitando no banheiro, enquanto Lourdes lhe trazia chá de boldo e sussurrava: "Isso passa, menino. Tudo passa." Mas naquela noite algo era diferente. Talvez fosse o jeito como Lourdes olhava para o Sr. Ezequiel, como se ele fosse um relógio prestes a dar a última badalada. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ela permitirá que Alex servisse a cachaça do pai. Toma, filho. Leva isso para ele, disse Lourdes, entregando a Alex um copo com o líquido âmbar. E não derrama. É a última garrafa do bom. Alex obedeceu, mas antes de entregar o copo ao pai, cheirou. Não era só cachaça. Havia aquele cheiro novamente. Hortelã-pimenta. Seco. Amargo. Como se alguém tivesse deixado folhas esmagadas no fundo da garrafa. Você está bem, pai? Perguntou baixinho. Senhor Ezequiel olhou para ele com os olhos vidrados, como se estivesse tentando focar em algo muito longe. Claro, filho. Por que não estaria? Alex não respondeu. Em vez disso, observou Lourdes que agora dançava com o farmacêutico da cidade, Sr. Jonas, um homem magro demais, com dedos longos como garras de corvo. Eles riam, mas o riso de Lourdes era agudo como vidro quebrando. Foi então que Alex viu. No bolso do avental de Lourdes, um frasco pequeno de vidro azul. Ele brilhava sob a luz fraca do salão, como um olho piscando. Alex conhecia aquele frasco. Era o mesmo que ela usava para guardar suas ervas medicinais, como chamava. Só que dessa vez, o líquido dentro não era verde. Era transparente. Como água. Ou como veneno. 1 hora depois, Sr. Ezequiel começou a tossir. Não era uma tosse comum, daquelas que se vai com um gole d'água. Era uma tosse que vinha de dentro, como se algo estivesse rasgando seus pulmões. Os convidados pararam de dançar. O violão do seu Benedito calou. Só Lourdes continuou sorrindo, como se estivesse esperando por aquele momento há anos. Ezequiel? Chamou ela, doce. Você está bem, meu amor? Senhor Ezequiel tentou responder, mas só conseguiu cuspir um filete de sangue no lenço que Alex lhe estendeu. Seus lábios estavam roxos. Chama um médico. Gritou alguém. Não adiantará, disse Lourdes, ainda sorrindo. Já é tarde. Alex sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele olhou para Lourdes, depois para o pai, depois para o frasco no bolso dela. E então, como se tivesse sido empurrado por uma mão invisível, ele agiu. Você envenenou ele, disse Alex baixo, mas com uma certeza que queimava como ácido. Lourdes não negou. Em vez disso, ela suspirou, como se finalmente pudesse descansar. Não foi de uma vez, filho. Foi todos os dias. Um pouquinho aqui, outro ali. Na comida, na bebida, até no beijo de boa noite. Ela tirou o frasco do bolso e o segurou contra a luz. É uma arte, sabe? Dosar a morte.
fazer com que pareça natural. Uma doença lenta. Um coração cansado. Por quê? Alex sentiu as lágrimas queimando, mas não deixou cair. Porque ele merecia, respondeu Lourdes, simples. Porque ele matou minha irmã. Silêncio. O quê? Sua mãe, Alex. Minha irmã, Clara. Ele a envenenou. Não com veneno, não. Com palavras. Com humilhação. Com mãos que batiam onde ninguém via. Ela se jogou no rio, mas foi ele quem a empurrou, todos os dias por anos. Lourdes fechou os dedos em torno do frasco. Eu só devolvi o que ele deu. Alex olhou para o pai, agora caído no chão, respirando com dificuldade. Lembrou-se das noites em que ouvia os gritos da mãe através da parede, do dia em que encontrara Clara pendurada na árvore de jatobá, com os pés quase tocando a água. Lembrou-se de como o pai nunca chorou no velório. Você podia ter me contado, sussurrou Alex. E você teria acreditado? Lourdes riu sem alegria. Você o ama. Eu também amava Clara. Mas o amor não traz ninguém de volta. Senhor Ezequiel morreu antes da ambulância chegar. Os médicos disseram que foi um ataque cardíaco. Ninguém suspeitou de nada. Afinal, quem mataria um homem assim devagar durante anos? Naquela noite, depois que todos foram embora, Alex encontrou Lourdes no jardim, queimando algo em uma lata de óleo. O cheiro de hortelã-pimenta queimada subia em espirais como almas fugindo. O que você vai fazer agora? Perguntou ele. Lourdes não olhou para trás. Vou embora. Não há mais nada aqui para mim. E eu? Ela finalmente virou o rosto. Seus olhos cinzentos brilhavam com as chamas. Você é jovem, Alex. Pode escolher. Pode ficar e enterrá-los juntos, ou pode ir embora e enterrá-los no esquecimento. Alex olhou para a casa, para o jardim, para o rio que levará sua mãe. Depois, olhou para Lourdes. Eu vou com você. Ela não sorriu. Não chorou. Apenas assentiu, como se já soubesse que ele diria isso. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre a Vila do Corvo, a casa dos Oliveira estava vazia. Só restava no peitoril da janela um frasco de vidro azul vazio e um bilhete. A justiça não é sempre um troco. Às vezes, é só uma conta que se fecha. E no vento, o último suspiro da hortelã-pimenta. O bilhete não foi encontrado por mãos humanas. Quem o leu primeiro foi um corvo, daqueles que habitavam os galhos retorcidos da figueira secular no quintal abandonado. O pássaro que já vira 3 gerações de Oliveira nascerem e morrerem naquela casa, bicou o papel com desdém, como se soubesse que palavras não alimentavam nem curavam. Depois voou baixo sobre o rio, arrastando o bilhete entre as garras até deixá-lo cair na água corrente, onde as letras se desmancharam em tinta azulada, como veias se rompendo. Alex e Lourdes não pegaram a estrada principal. Seguiriam o curso do rio a pé, como se a terra sob seus pés precisasse sentir o peso de suas escolhas. Ele carregava uma mochila surrada com 2 mudas de roupa, um canivete enferrujado e o relógio de bolso do pai, que havia parado às 3h47, a hora em que a água engolira sua mãe. Lourdes, nada. Só as marcas dos dedos queimados na palma esquerda, cicatrizes que pareciam mapas de um lugar que só ela conhecia. No terceiro dia de caminhada, encontraram uma ponte de madeira podre, quase devorada pelo musgo. Do outro lado, um homem esperava, sentado sobre um baú de couro. Não era velho, mas suas mãos tremiam como folhas secas. Vocês não são daqui, disse ele, sem perguntar. Lourdes parou. Alex notou que ela apertava os dedos queimados, como se o ar doente daquela ponte lhe trouxesse memória de fogo. Não, respondeu ela. O homem abriu o baú. Dentro não havia ouro nem joias, mas frascos. Centenas deles, de vidros opacos, cheios de líquidos que mudavam de cor conforme a luz. Alguns brilhavam como mel derretido, outros escuros como sangue coagulado. Sou colecionador de dores, explicou ele, pegando um frasco ao acaso. Dentro, uma névoa verde se mexia, lenta. Esta aqui é a dor de uma mulher que perdeu o filho para a febre. Aquela, a de um homem que enterrou a própria sombra. E esta, apanhou um frasco azul, idêntico ao que Lourdes deixará na janela. Está aí especial. Pertenceu a uma bruxa que queimou viva a própria filha para salvar uma vila. Ou para condená-la. Depende de quem conta. Alex sentiu o peso do relógio no bolso. Lourdes não piscou. O que você quer? Perguntou ela. O homem sorriu, mostrando dentes amarelados pelo tempo. Trocar. Dou um frasco vazado. Apontou para um recipiente transparente, sem cor, sem movimento, em troca de uma dor que ainda não foi embalada. Silêncio. O rio abaixo deles murmurava segredos que ninguém mais entendia. A minha já foi embalada, disse Lourdes, mostrando a palma queimada. E a dele, indicou Alex, ainda está fresca demais. Não cabe em vidro.
O colecionador ri, um som que soava como ossos se quebrando. Ah, mas não é a dor dele que eu quero. É a sua. A que você não sabe que carrega. Lourdes recuou um passo. Pela primeira vez, Alex viu algo como medo em seus olhos cinzentos. Não tenho mais dores, mentiu ela. O homem sacudiu o frasco vazado. Dentro, algo invisível bateu contra as paredes como um coração tentando escapar. Todos têm. Até os queimados. E então, sem aviso, o baú se abriu sozinho, e os frascos começaram a cantar. Não era uma melodia, mas um coro de lamentos, cada um em uma tonalidade diferente de desespero. Alex tapou os ouvidos, mas o som entrava pela pele, pelos ossos, como se as dores alheias quisessem habitar seu corpo. Lourdes não se moveu. Olhou para o frasco vazado e pela primeira vez sua voz tremeu. O que acontece se eu der a você? O colecionador fechou o baú com um estalo. O silêncio que se seguiu foi tão abrupto que doeu. Você esquece. Não a dor em si, esclareceu, como se lesse um manual, mas o peso dela. Fica leve. Como uma pena. Alex sentiu que algo se partia dentro dele. Não era medo. Era a certeza de que se Lourdes aceitasse, ela se tornaria outra pessoa. E ele não sabia se queria conhecer essa versão. E se eu não quiser esquecer? Perguntou Lourdes. O homem pegou o frasco vazado e o segurou contra a luz. Dentro, a sombra de algo se contorceu, ávida. Então você carrega. Até que a dor encontre outro lar. Ou até que você vire pó. Lourdes estendeu a mão. Não a queimada, mas a outra. A que ainda tinha linhas de vida, linhas de sorte, linhas que mentiam. Me dê o frasco, disse ela. Mas não é para mim. O colecionador arqueou as sobrancelhas, surpreso pela primeira vez em décadas. Ah, murmurou. Entendi. E quando Alex viu o frasco vazado nas mãos de Lourdes, soube, sem que ela precisasse dizer, para quem era aquele presente. Para a vila que haviam deixado para trás. Para as chamas que ainda lambiam suas memórias. Para a justiça que afinal não era um troco nem uma conta fechada, mas uma semente plantada no ventrículo esquerdo do mundo, esperando o momento certo para brotar. O frasco não continha veneno. Não era fogo líquido nem lágrimas de santo, nem o suor negro dos condenados, embora todos esses elementos tivessem, em algum momento, sido destilados ali dentro. Era algo mais antigo que a dor, mais teimoso que a vingança, era o eco de um nome esquecido. Lourdes o segurou contra o peito, sentindo o vidro frio pulsar como um segundo coração. O colecionador, que já vira homens venderem a própria sombra por um gole de esquecimento, recuou um passo. Não por medo, mas por uma espécie de reverência profana. Ele conhecia o peso daquilo. Sabia que algumas coisas não são dadas, são emprestadas, e os juros é sempre pago em carne. Você sabe o que está fazendo? Perguntou Alex, mas a pergunta era mais um espelho do que uma dúvida. Ele já conhecia a resposta. Lourdes sempre soubera. Ela não respondeu. Em vez disso, virou o frasco devagar, como se mexesse um caleidoscópio de culpas. Dentro, a substância, escura como a noite dentro de uma caverna, densa como o mel de abelha morta, se movia em espirais lentas, desenhando formas que faziam os olhos doerem. Por um instante, Alex jurou ver o rosto de sua mãe ali, distorcido pelo vidro. Depois o de um homem que ele mesmo havia enterrado às pressas anos atrás, quando ainda acreditava que justiça era uma palavra com 4 cantos e uma assinatura no rodapé. A vila não precisa de mais fogo, disse Lourdes finalmente. Precisa de memória. E foi então que Alex entendeu. Não se tratava de queimar o passado. Tratava-se de fazê-lo crescer. O colecionador, que até então observava em silêncio, tossiu uma risada seca. Você vai plantar isso? Perguntou, incrédulo. Aquilo não é semente, menina. É fome. Lourdes sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que precede um terremoto, que antecede o primeiro grito de uma guerra. Claro que é, disse ela. Mas toda fome tem seu banquete. Ela não explicou mais. Não precisava. Alex já sentia o cheiro de terra revolvida, o gosto metálico de algo que não era sangue, mas se parecia muito com ele. O colecionador, por sua vez, recuou até encostar na parede de sua própria barraca, como se de repente percebesse que estava lidando com forças que nem mesmo ele, com seus frascos e suas cicatrizes, poderia barganhar. Vocês são loucos, murmurou, mas havia um brilho nos seus olhos que não era medo. Era algo próximo da inveja. Ou talvez do reconhecimento. Lourdes guardou o frasco no bolso interno do casaco, onde o tecido já estava desgastado pelo atrito de outras coisas que ela carregava, uma faca de osso, um botão de uniforme militar, uma mecha de cabelo que não era seu. Alex não perguntou de onde vinham aquelas coisas. Algumas perguntas são como portas, melhor não abrir, a menos que você esteja pronto para o que tem do outro lado. Vamos, disse ela.
e saíram da barraca sem olhar para trás, deixando o colecionador com suas sombras e seus frascos, com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, ele havia presenciado algo que não poderia ser comprado, vendido ou engarrafado. Do lado de fora, a noite estava mais escura do que deveria. As estrelas pareciam ter sido apagadas uma a uma, como velas em um quarto onde alguém acabou de morrer. O vento carregava um cheiro estranho, não de chuva, não de poeira, mas de algo vermelho prestes a acontecer. Você acha que vai funcionar? Perguntou Alex finalmente. Lourdes não respondeu imediatamente. Em vez disso, parou no meio do caminho e tirou do bolso um punhado de terra seca, que ela devia ter recolhido quando ninguém olhava. Esfregou entre os dedos como se testasse a textura de um presságio. Não sei, disse ela. Mas você já viu uma árvore nascer de uma semente podre? Alex abriu a boca para responder, mas então se lembrou das histórias que sua avó contava sobre a floresta que crescia onde os homens enterravam seus segredos. Sobre raízes que se alimentavam de ossos e folhas que sangravam quando cortadas. Acho que sim, admitiu. Lourdes assentiu, satisfeita. Depois virou-se para o horizonte, onde a vila queimada ainda ardia em suas memórias, e começou a caminhar, não em direção ao passado, mas para o lugar onde o passado e o futuro se encontrariam finalmente e fariam algo novo, algo com dentes. O vento carregava um cheiro de coisa queimada que não era fogo, era o aroma de algo que tinha sido vivo e agora se transformava em outra coisa, como a carne que vira terra ou a memória que vira cicatriz. Lourdes andava com os pés descalços, sentindo cada pedregulho, cada raiz que se erguia do chão como veias de um gigante adormecido. Alex a seguia hesitante, mas com aquele tipo de hesitação que já era quase uma rendição. Eles não falavam. Não porque não houvesse o que dizer, mas porque as palavras, ali, pareciam coisas frágeis demais para o que estava por vir. O silêncio entre eles era denso, cheio de coisas não ditas, como a umidade antes da tempestade. Até que Lourdes parou de repente, como se tivesse esbarrado em um muro invisível. À sua frente, o chão se abria em uma clareira que não deveria existir. Não havia árvores caídas, nem sinais de machado ou fogo. Era como se a terra tivesse engolido um pedaço de si mesma para criar aquele espaço vazio. No centro, algo brilhava. Não era ouro nem prata, nem qualquer metal que Alex conhecesse. Era uma luz opaca, como a casca de um ovo que ainda não se rachou, mas já promete algo dentro. O que é isso? Alex sussurrou, embora soubesse que não era uma pergunta que pudesse ser respondida. Lourdes não respondeu. Em vez disso, se ajoelhou e tocou o chão ao redor do objeto. A terra estava quente, quase pulsando. Ela fechou os olhos e por um instante, Alex jurou ver suas pupilas se movendo rápido sob as pálpebras, como se estivessem lendo algo escrito na escuridão. É uma semente, disse ela finalmente. Mas não do tipo que você conhece. Alex engoliu em seco. Ele tinha visto sementes. As de milho, as de feijão, as que sua mãe plantava no quintal e que brotavam verdes e inofensivas. Aquilo não se parecia com nada disso. E o que ela planta? Lourdes abriu os olhos. Havia algo neles que não estava lá antes, uma profundidade que não era só dela. Coisas que já foram esquecidas. Coisas que a terra lembra, mas os homens não. Ela estendeu a mão, mas não para pegar a semente. Em vez disso, pressionou a palma contra o chão, como se estivesse ouvindo o coração de algo muito maior do que eles. O chão tremeu levemente, como um animal que se mexe no sono. Tem algo errado, Alex disse, embora errado fosse uma palavra pequena demais para o que ele sentia. Não, Lourdes corrigiu, sem tirar a mão da terra. Tem algo certo. Certo demais. Como quando a febre queima tão forte que você sabe que ou ela te mata ou te faz nascer de novo. Foi então que a semente se mexeu. Não foi um estalo, nem um ruído. Foi como se o ar ao redor dela tivesse respirado. Uma rachadura fina, quase imperceptível, percorreu sua superfície, e de dentro escapou algo que não era luz, nem som, nem cheiro, mas que ainda assim encheu os pulmões de Alex de um sabor metálico, como sangue velho. Lourdes se levantou de um salto, os olhos arregalados não de medo, mas de algo que parecia muito com reconhecimento. Ela está acordando, disse. E então a terra começou a sangrar. O sangue da terra. A rachadura na semente se abriu como uma boca faminta. Não era uma planta, nem um animal, nem algo que a ciência de Alex pudesse nomear. Era uma lembrança, um fragmento de algo que havia sido enterrado quando o mundo ainda era mole, antes dos deuses se cansarem de brincar com a argila dos homens. Lourdes ajoelhou-se, mergulhando as mãos no líquido escuro que jorrava do solo. Não era sangue. Era mais antigo que isso. Era o suor de uma terra que, depois de milênios adormecida, decidirá finalmente se virar na cama.
Ela está com fome, murmurou Lourdes, os lábios manchados de vermelho escuro. E não é de nós. Alex recuou quando as raízes, negras, nodosas, pulsantes como veias, começaram a se erguer, tecendo um padrão no ar. Não cresciam para cima. Cresciam para dentro, como se o chão fosse pele e algo estivesse tentando rasgar seu próprio útero. Então a voz veio. Não dos lábios de Lourdes, nem do vento, nem da semente. Veio do silêncio entre as coisas, aquele espaço que os físicos chamam de vácuo, os poetas de saudade, e os loucos de Deus. Vocês cavaram onde não deviam. Alex sentiu o gosto de ferro inundar sua boca. Não era medo. Era culpa. Porque ele sabia. Sempre soube. Aquele pedaço de terra, aquele buraco no meio do milharal, aquele lugar onde as crianças do vilarejo juravam ouvir choros à noite. Era uma tampa. E eles a tinham aberto. Lourdes riu, um som úmido e quebrado. Suas pupilas haviam se diluído no branco dos olhos como leite derramado em água. Ela não está zangada, disse, enquanto as raízes se enroscavam em seus pulsos, não para prendê-la, mas para guiá-la. Ela está aliviada. Alguém finalmente se lembrou. Alex quis correr, quis gritar, quis fechar os olhos e acordar em 1998, antes de aceitar aquele emprego maldito, antes de conhecer Lourdes e suas histórias de terras que respiram. Mas suas pernas não obedeceram, porque a semente não era só uma semente. Era uma chave. E a porta estava se abrindo. Do buraco, algo emergiu, não um monstro, não um demônio, mas uma mão. Grande demais, feita de terra e osso e memória. Não para esmagá-los, para erguê-los. Nós somos os primeiros, sussurrou Lourdes, enquanto a mão a envolvia, suave como um casulo. Os primeiros a lembrar. Alex entendeu tarde demais, não eram eles que tinham encontrado aquilo. Era aquilo que havia os esperado. E quando a terra se fechou sobre eles, não foi para engoli-los. Foi para parir.